Meus irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Os que puderem estar de pé para lermos a palavra do Senhor, Lucas 13, versículo de número 22, até o versículo de número 27, ou melhor, vamos ler até o versículo 30. Lucas 13, versículo 22 ao 30. Amém? Bom, a palavra do Senhor diz assim: Jesus foi pelas cidades e povoados, ensinando ao longo do caminho em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, só alguns poucos serão salvos? Ele respondeu: esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Então vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor, e o Senhor ensinou em nossas ruas. E ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus. Mas vocês serão lançados fora, e virão pessoas de toda parte, do leste, do oeste, do norte e do sul, para ocupar os seus lugares à mesa do reino de Deus. E prestem atenção: alguns últimos serão os primeiros, e alguns primeiros serão os últimos. Graças te damos, querido e eterno Deus, por estarmos aqui te adorando, te bendizendo, cultuando ao Senhor. Te damos graças pela palavra que foi lida e pedimos que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, a mensagem do Senhor para nós nessa noite tem como tema entre o mundo e a igreja. Recentemente estava pregando aqui, não sei se foi no culto de estudo, se foi no culto de domingo passado ou se foi no estudo bíblico de quarta-feira, que eu disse que nunca foi sobre muito. Domingo, né? Nunca foi sobre muito. Nós somos aqui poucos irmãos. Bom seria se nós tivéssemos muitos irmãos reunidos, mas a vida cristã nunca foi sobre muito. E Jesus deixa claro isso quando ele responde à pergunta dessa pessoa que disse assim: Senhor, são alguns poucos que serão salvos? E Jesus então responde mostrando que a salvação é uma porta estreita. Alguém precisa porfiar por entrar por essa porta estreita, mas poucos vão conseguir. Em contrapartida, ele demonstra aqui, em outra passagem, que larga é a
e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram pelo caminho largo. Muitos são os que entram pelo caminho largo. Nós estamos vivendo, meus irmãos, um momento muito delicado na vida cristã. Um momento muito delicado. Vivemos um momento em que acontecem muitos escândalos envolvendo cristãos e muitas das vezes lideranças. Isso acaba muitas das vezes chocando algumas pessoas. Alguns chegam até a decidir não congregar, não estar junto numa comunidade devido aos escândalos. Mas os escândalos sempre estiveram presentes na vida da igreja desde o nascimento da igreja. O grande escândalo aconteceu com um dos discípulos que Jesus escolheu, aquele que traiu Jesus. E sabe uma coisa interessante? Que aquele que traiu Jesus também era aquele que roubava. Era o tesoureiro e roubava. Apesar do escândalo envolver a vida de um discípulo, de um apóstolo de Cristo, isso não impediu que a igreja nascesse. Apesar de muitos outros escândalos que apareceram na história da igreja, nunca impediu que a igreja caminhasse, que a igreja existisse, que a igreja rompesse em fé. Porque o Senhor Jesus, quando Ele cria a sua igreja, Ele disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas a igreja sempre teve que lidar com as dificuldades. A igreja sempre teve que lidar com os joios misturados no meio do trigo. E não tem como evitar essa realidade. Essa realidade só será evitada com a volta de Jesus. E só os anjos vão fazer a separação. Não compete a nós, porque o homem se engana. O homem é capaz de enganar um outro homem. O homem é capaz de camuflar, demonstrar, se apresentar uma coisa que não é, e engana muitos. Por que existem tantos falsos profetas? Porque eles conseguem enganar. Então, quando nós olhamos hoje, nós percebemos as diversas denominações que existem, denominações cristãs. Isso é bom? Sim. Porque essas diversas denominações, elas dão oportunidade para que o cristão se congregue, reúne como igreja, adore ao Senhor e sirva ao Senhor em comunidade. Existem comunidades boas, outras nem tanto. Existem comunidades ruins, é verdade. Existem comunidades que mais prejudicam do que ajudam. Mas as comunidades estão aí. Algumas estão cheias, lotadas, igrejas cheias. As outras você olha, está como a nossa aqui hoje, sobrando banco, com muito espaço. E aí nós começamos a pensar, mas por que uma comunidade está tão cheia e por que a outra comunidade está com tão poucas pessoas? Será que aquela comunidade que está cheia é a comunidade que realmente está com saúde espiritual? Será que aquela comunidade que está com poucas pessoas está com uma deficiência espiritual? Interessante, meus irmãos, que quando nós vamos ao médico
para fazermos uma consulta, a primeira coisa que eles fazem conosco é o quê? Sobe na balança. Pergunta a idade, sobe na balança, olha o peso, olha a altura, não é isso? Para ver se está tudo certo, se não está acima do peso, se estiver acima do peso tem uma coisa errada. Aí tem que descobrir aonde está o problema. Às vezes está na alimentação errada, está alimentando de forma errada, precisa cortar alguns alimentos, e aí nós já acostumamos com aquele alimento, já gostamos daquele alimento, e tirar muitas vezes aquele alimento que está nos prejudicando não é tão fácil. Não é verdade? E aqueles que às vezes sobe na balança, não está acima do peso, está abaixo do peso. Também está errado, talvez está faltando alimento. Esteja faltando alimento. Alguma coisa não está bem. É assim que acontece quando nós vamos numa consulta médica. Esse diagnóstico feito pela antropometria, né, que é o recurso que se usa para fazer essa avaliação, e a partir de então o médico vai ter um diagnóstico, às vezes vai exigir alguns exames a mais, e depois o médico vai, tem uma coisa ainda que o médico pergunta, que eu estou esquecendo aqui: você pratica exercício físico? Não é isso? Como é que é a sua vida? Você tem costume de praticar exercício físico? Ou sua vida é sedentária? Outra pergunta que ele faz: você tem algum vício? Não é? Tem algum vício? Dependendo do vício, da situação da pessoa, o médico fala assim para a pessoa: se você quiser viver mais alguns anos, você precisa abandonar esse vício. Não é assim? E aí o paciente tem que decidir se ele quer viver alguns anos a mais, ou se ele quer aproveitar do prazer que o vício está dando e mudar a sua vida. O médico pode ajudar um paciente que não quer ser ajudado? Não tem como. O médico só pode ajudar um paciente que quer ser ajudado. Nós podemos ir no médico, diagnosticar, encontrar o nosso problema, dar a solução, dar as orientações, mas se nós não colocarmos em prática, não adiantou nada. Não é verdade? Se perguntar aquele que é sedentário, você é sedentário por quê? Por que você não pratica exercício físico? Aí alguns falam assim: porque não tem tempo. Não tem tempo para praticar exercício físico. Outros falam assim: não pratico exercício físico é porque eu não gosto de exercício físico. A questão é que quem aqui na vida, para viver, só faz o que gosta. Não é verdade? Para viver, nem sempre a gente só vai fazer o que gosta. Às vezes nós temos que fazer o que nós não gostamos. Outros vão dizer assim: eu não faço exercício físico, eu tenho preguiça mesmo. Não é verdade? Então, no campo espiritual, meus irmãos, é a mesma coisa que acontece no campo espiritual. Existem igrejas, comunidades que estão cheias. Isso não significa que é uma comunidade saudável. Sabe por quê? Porque às vezes está inchada. Existe inchaço. Inchaço não quer dizer que é saúde. Às vezes uma comunidade com mais magrinha, menos pessoa, talvez está mais saudável do que aquela que está inchada. Não é verdade? A vida espiritual é assim. E nós precisamos então discernir essas coisas.
Precisamos saber, muitas das vezes, se o problema espiritual que às vezes alcança a nossa vida não está relacionado com a alimentação errada. Recentemente eu pude orientar uma irmã que estava tendo um conflito espiritual, já tinha um mês, não conseguia dormir, atormentada por pesadelos constantes, um mês fazendo jejum, orando e nada mudava. Aí eu peguei um vídeo de um profeta famoso da internet. Tem muito seguidor aqui no Moimirim que segue esse profeta. Eu mandei o vídeo para ela e fiz a pergunta assim: você segue esse camarada? Ela falou assim: sigo. Tem uns 2 meses. Eu falei assim: então para de seguir. E aí ela diz assim: peraí, mas você sabe que eu comecei a ter problemas exatamente depois que eu comecei a seguir esse camarada e comecei a ter esses pesadelos. A alimentação que ela estava alimentando estava trazendo problemas espirituais, prejuízo espiritual. Ela não teve discernimento. A imaturidade espiritual muitas das vezes nos faz cair, muitas das vezes no engano, na sedução. Lembro-me os irmãos vão lembrar de um texto na palavra do Senhor, que Eliseu, um moço, um rapaz jovem, filho dos profetas, foram fazer um caldo para alimentar os profetas. Naqueles dias existia a escola dos profetas. E aquele jovem foi pegar algumas plantas ali para fazer o caldo. Mas por falta de conhecimento ele pegou a planta errada. Não sei, não estranho assim. E ele trouxe aquela planta errada e colocou na panela, está fazendo aquele caldo. De repente as pessoas começaram a comer, até que um percebeu e gritou, dizendo assim: tem morte na panela. E aí o profeta Eliseu foi lá e resolveu o problema, eliminou aquele mal. Mas se não tivesse, primeiro, faltou discernimento do jovem, que não soube discernir o que estava alimentando, e depois teve discernimento do outro, possivelmente mais maduro na experiência, e que percebeu o mal e evitou que aquele mal pudesse acabar com aquela escola de profetas. Entre os dons espirituais, meus amados irmãos, que Deus deixou na igreja, existe um dom chamado discernimento de espíritos. E nós precisamos buscar a Deus discernimento, para nós não sermos confundidos. Às vezes o problema espiritual se encontra na alimentação. Às vezes o problema espiritual encontra-se na falta de exercício, ou seja, é o sedentarismo espiritual. Sedentarismo espiritual quer dizer que aquele cristão ele não pratica a vida cristã. Tem pessoas que são muito envolvidas nas 4 paredes. Quando vem o dia de culto, é uma bênção, é fervoroso, pula, grita, balança as mãos, chora. Mas quando sai das 4 paredes, não vive a vida cristã. É uma realidade. Por isso, a igreja cheia não quer dizer igreja saudável, porque existe igreja cheia de pessoas que não têm maturidade espiritual, que não vivem lá fora a vida cristã, que não pratica a vida cristã. Pessoas
que não pratica a oração, não pratica a leitura da palavra, não pratica o evangelismo, não pratica o culto cristão. Essas deficiências espirituais são um tipo de sedentarismo espiritual, e muitas das vezes, meus amados irmãos, há uma preguiça espiritual. Existem pessoas que não medem esforço para fazer alguma coisa, para realizar a obra de Deus. Sai de casa, anda quilômetros muitas das vezes para evangelizar, para fazer a obra, para estar num culto como esse, junto em comunidade, adorando ao Senhor, servindo na comunidade. Em contrapartida, existem outros que estão tão perto, mas ao mesmo tempo tem uma dificuldade para estar junto. E muitas das vezes é uma preguiça espiritual, é um sedentarismo espiritual que vai tomando conta das pessoas, que não conseguem tomar uma atitude na vida espiritual. E nós não podemos esquecer também de falar da questão dos vícios. Os vícios. Existe vício na vida de muito cristão, e o cristão precisa renunciar aos vícios. Existem vícios que trazem prejuízos imensos para a vida espiritual. Às vezes, esses vícios podem ser um jogo. Cristãos viciados em jogos. E por causa, alguém, por exemplo, que ele tem time, ele torce para um time de futebol. E a respeito daquele time de futebol, se você perguntar qualquer coisa para ele vai saber te responder. O nome de cada jogador, quantas vitórias o time teve, qual é o jogador artilheiro, quantos gols fez o artilheiro, sabe até a negociação que está acontecendo no time. O time está para comprar o jogador tal. Mas quando você pergunta para ele algo a respeito da Bíblia, se demonstra uma ignorância com relação às coisas de Deus, uma ignorância com relação à palavra de Deus, uma ignorância com relação às coisas do Senhor, às coisas espirituais. Isso demonstra que essa pessoa está viciada, que essa pessoa valoriza mais o time dela do que as coisas de Deus. Pessoas às vezes viciadas em jogos passam horas jogando, esquece do mundo. Esquece do mundo. Mas quando se fala em estar servindo ao Senhor, não tem tempo. Não haja tempo para congregar, não haja tempo para fazer nada na comunidade. Viciados. Precisa tomar uma atitude para vencer o vício. Viciados em pornografias. Os vícios são os mais variáveis. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Meus amados irmãos, aquele que está cheio do Espírito Santo, ele não consegue deixar de falar das coisas de Deus. Ele sempre que tem oportunidade, ele fala alguma coisa relacionada às coisas de Deus, porque está cheio. Está cheio. Mas aquele que está viciado no jogo, você pode perceber que na hora que você encontra com ele, está falando no jogo. Se ele encontra com um colega, está falando no jogo. Se ele encontra com um amigo, está falando no jogo. Mas às vezes ele falou no jogo com um amigo, ele falou no jogo com alguém
alguém da família, ele fala do João com todo mundo, mas ele não fala de Jesus com aquele que precisa, ele não fala de Jesus com o seu amigo que está caminhando para o inferno, ele não fala de Jesus para aquele que está longe e ele se diz cristão e acha que está tudo certo. Nós precisamos saber que tipo de comunidade nós queremos, que tipo de comunidade nós somos. E com relação a vício, o médico diz assim: se você não parar, você vai morrer. Com relação aos vícios espirituais, é a mesma coisa. O Senhor diz assim: meu filho, se você não mudar, se você não renunciar a essas coisas, se você não abrir mão dessas coisas que está te prejudicando, você vai morrer. E é preciso uma decisão. É preciso uma decisão. É a primeira coisa. Entre o mundo e Deus é preciso decidir. Não podemos servir a dois senhores, disse Jesus. Muitos vão dizer naquele dia, como foi a palavra aqui, vão dizer: Senhor, mas eu alimentei na tua mesa. Eu alimentei na tua mesa. Senhor, o Senhor ensinou nas nossas ruas. E o Senhor fala assim: eu não te conheço, porque você pratica iniquidade. Meus amados, há igrejas que estão cheias de crentes nominais, crentes que não praticam a vida cristã, crentes dominados pelo pecado, crentes vivendo uma vida que não difere muito daqueles que não têm a experiência com Cristo. Então a primeira coisa é decidir por Deus e praticar a vida cristã. Praticar a vida cristã é decidir vencer o sedentarismo espiritual. É necessário, meus amados irmãos, buscar um acompanhamento pastoral. Muitas das vezes é necessário buscar um acompanhamento pastoral. É quando a ovelha se sente que precisa de um aconselhamento de um pastor, e não é qualquer pastor. É preciso que busque um aconselhamento com pastores bíblicos, porque tem muitos pastores que não são bíblicos, e esses pastores que não são bíblicos vão te aconselhar fora da palavra de Deus. É preciso buscar aconselhamento com pastores bíblicos. É preciso buscar aconselhamento com pastores de bom testemunho. É preciso participar das reuniões de oração, estudo bíblico, praticar a oração, praticar o devocional, ler a Bíblia todos os dias, exercitar. Isso é exercitar, ler a Bíblia todo dia, orar constantemente, para nos fortalecermos na fé. E aqui, meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos algo que foi dito pelo pastor Nilonei Ramos. Abre aspas para pastor Nilonei. Enquanto nosso coração estiver dividido entre seguir a Deus e o mundo, não seguiremos a Deus. Será que não nos incomodam em frequentarem? Será que não se incomodam em frequentarem os mesmos lugares que os seus amigos não crentes? Essa é uma pergunta aqui, fecha aspas. Essa é uma pergunta interessante que pastor Nilonei ele traz no seu livro
Cristianismo sem Bíblia. E ele faz essa pergunta para aqueles cristãos, dizendo assim: será que isso não te incomoda? Que você frequente os mesmos lugares que os seus amigos que não são crentes frequentam? Abre aspas. Não é esquisito que sigam os mesmos influencers e aceitem os mesmos apelos da mídia quanto ao que usar, comer e beber que a maioria das pessoas, fecham aspas. Como que um cristão pode seguir o mesmo influencer daquele que não é cristão? Estranho, no mínimo estranho. Mas as pessoas não estão discernindo e acham que está tudo normal. Vive uma vida de fracasso espiritual. Seguem o que dita o mundo, os influencers que influenciam os não cristãos. O que vai usar, como que eu vou me portar, estão influenciando os nossos cristãos. E eles vestem as mesmas roupas, eles frequentam os mesmos lugares, eles falam as mesmas gírias, eles contam as mesmas piadas e acham que está tudo certo. Acham que está tudo certo. Não os perturba que ano após uma vida cristã não mostrem 1 milímetro de crescimento espiritual e estejam sempre seduzidos pelas mesmas ofertas. Pessoas passam anos na vida cristã. E você pergunta: você tem quanto tempo que você converteu? Eu tenho 20 anos. Mas não tem crescimento, é um bebê na fé. Não tem crescimento espiritual. Muitos anos como cristão, mas consegue ser seduzido pelas mesmas coisas. Novamente aqui, Lilonei vai dizer: há muitos sacrificando a santidade por um pouco que o mundo oferece. Fecha aspas. Há muitos sacrificando a santidade por um pouco que o mundo oferece. Não podemos esquecer da experiência bíblica de Esaú. Teve coragem de trocar o direito de primogenitura pela satisfação de um prato de lentilha. Profanou a bênção. E quando ele se arrependeu e quis buscar de volta, ele não conseguiu mais, nem com lágrimas. E o apelo final dessa mensagem, meus amados irmãos, é o seguinte: decida por Deus hoje. Decida por Deus hoje. Decida ser tratado por Deus. Decida ser pastoreado por um pastor bíblico. Decida hoje. Abre aspas. Permita que a palavra esteja o mais próximo de você. Fecha aspas. Permita que a palavra esteja o mais próximo de você. A palavra tem que estar no nosso coração.
na nossa mente e no nosso coração. Se a palavra estiver na nossa mente, apenas não resolve nada. Mas se a palavra estiver na nossa mente e no nosso coração, nós iremos crescer espiritualmente. E quando Cristo vier naquele dia, nós não vamos encontrar a porta fechada. Nós estaremos participando da mesa do Senhor. Muitos derradeiros serão os primeiros. O que eu acabei de compartilhar com os irmãos aqui, no finalzinho dessa mensagem, se encontra no livro Cristianismo Sem Bíblia, do pastor Ninonei Ramos, edição Aprisco. Glória ao Senhor, porque Deus tem levantado homens para enxergar o cristianismo sem Bíblia e tentar despertar as pessoas para uma realidade espiritual sincera, em vez de ficarmos aí vivendo uma ilusão de um cristianismo muitas das vezes focado apenas na aparência, no emocional, mas longe das coisas que realmente fazem sentido na fé cristã. Que Deus assim nos abençoe. Vamos estar cantando mais um louvor para o nosso Deus.